Você se lembra da primeira vez que você fez uma coisa que você gostou muito? Bom, eu me lembro e eu quero contar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Vou falar um pouco sobre como foi a minha primeira experiência com pesquisa, que começou lá atrás na minha primeira iniciação científica. Então, já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber notificação quando sair vídeo novo aqui no canal, porque os inscritos estão crescendo, mas o pessoal tende a não assistir os vídeos e também tende a não receber notificação dos vídeos, já que são inscritos. Enfim, nós passamos 860 inscritos e queria chegar aí até 1000 inscritos até o final do ano. Então, bora lá! A minha primeira experiência com a pesquisa não começou propriamente dito com a iniciação científica, ela começou um pouquinho antes. Eu me lembro que em 2014, logo que eu passei na graduação, conversando com um amigo no Messenger, ele mandou umas mensagens e eu até gravei a tela para mostrar para você. Já pediu IC? O que é IC? Iniciação científica? Ainda não sei de se dá. Vou ver segunda, mas tipo, já tem uns par de projetos, só de uma matéria, seminário, de 2 livros, de filme, relatório. Isso fica bem claro que na época eu não sabia o que era iniciação científica. Eu lembro de comentar com meus pais que eu queria seguir a parte acadêmica e tal, mas eu não sabia exatamente o que isso significava. E, obviamente, que eu não sabia o que era iniciação científica. E durante o meu primeiro semestre, né, é normal a gente ter cálculo 1, geometria analítica, no meu caso tinha introdução à engenharia de materiais e outras disciplinas. E eu lembro que cálculo, como era matéria de matemática, né, e geometria analítica também era uma matéria separada, era pra mim algo complicado, porque até o terceiro colegial eu tive muita dificuldade com matemática, ficava de recuperação e tal. E por mais que no terceiro colegial eu tenha me dedicado muito, no cursinho também, eu tinha um pouco de medo de reprovar, de não ir bem. Só que quando eu cheguei na graduação, né, o meu professor na época, ele tinha uma metodologia um pouco diferente, algumas pessoas não gostavam, mas isso na verdade mudou completamente a minha perspectiva como estudante, mas também como pesquisa, porque na época ele já trabalhava com a parte de ensino, né? Então a pesquisa, uma das áreas de pesquisa dele era de ensino, e ele tinha um projeto de testar assim, né, algumas metodologias diferentes. Para quem não sabe, quem não é da área, geralmente cálculo a gente começa estudando limite, derivada e depois integral. E ele começou ao contrário, ele começou por integral, depois apresentou a derivada e depois apresentou o limite. Muitos colegas da época não gostaram, eu gostei, mas acho que a parte fundamental para mim e que fez toda a diferença não foi exatamente a ordem que ele apresentou as informações, mas foi o processo em si. Eu lembro de a gente ter atividades preparatórias, então ele fez um grupo no Facebook e aí com todos os alunos ele enviava algumas atividades, aí a gente tinha que fazer essa atividade para no começo da aula seguinte ele usar essa atividade que a gente tinha feito para começar a próxima aula. Tinha gente que não gostava, tinha gente que fazia, tinha gente que não fazia, e eu fazia todas. Nerd! Mas eu lembro que uma memória muito específica de quando ele chegou e ele escreveu pela primeira vez na lousa a integral. E eu lembro que quando ele escreveu a integral eu fiquei alucinado. E o professor percebeu que eu tava vibrando que nem doido ali, parecia eu tava pegando fogo, porque eu finalmente tava estudando uma coisa e eu tava entendendo aquilo do começo até aquele momento. Pra mim, matemática era um ponto difícil, porque eu tinha dificuldade. Por mais que eu me dedicasse, por mais que eu prestasse atenção, por mais que eu fizesse os exercícios do livro, eu às vezes não entendia. E naquele momento eu percebi que eu estava entendendo tudo. E ver aquele símbolo, né, matemático, para mim foi muito enriquecedor. Aí eu passei o primeiro ano, fiz as provas, tal, passei muito bem nas matérias, não tive nenhuma reprova. E aí no começo do segundo semestre ele me mandou uma mensagem no Facebook, falou: ô Vinícius, tudo bem e tal, você não quer fazer iniciação científica? E foi aí que veio a minha primeira iniciação científica. Eu fiz iniciação científica na área de ensino, mas na parte de cálculo. Os primeiros 6 meses foi sem bolsa, mas ele me chamou justamente porque ele percebeu o quanto que eu gostei da experiência, da aula, daquele tema em específico, e aí ele me convidou, e disso surgiram 2 trabalhos, foram os 2 primeiros trabalhos que eu fiz, que eu participei. Inclusive, durante esse primeiro ano de iniciação científica, eu apresentei o meu primeiro trabalho, então eu fui num congresso lá em São Bernardo do Campo, no Cobenge de 2015, e eu apresentei a minha iniciação científica, né, em formato oral. O
que é um ponto bem importante, que todos os outros congressos que eu apresentei durante a iniciação científica, durante a graduação, né, como iniciação científica e mestrado, eu apresentei em pôster só. A única apresentação que eu tive de forma oral, de novo, foi no doutorado, foi em 2023 em Maceió, e ano passado que eu apresentei também de forma oral. Então, tipo assim, eu levei quase 10 anos para apresentar um projeto que eu participei e que era um projeto mais avançado, mais dentro da área de engenharia de materiais, de forma oral. Então, assim, é uma das coisas que eu fico pensando, poxa, será que não teriam outras oportunidades para ter apresentado, né? Os congressos que eu participei geralmente são congressos que não deixavam a gente da graduação, até mesmo da pós-graduação, apresentar de forma oral. Mas eu acho que é uma experiência muito importante para o aluno, principalmente de pós-graduação, né? De você poder apresentar o seu trabalho sem ser um pôster. Mas, enfim, voltando. Durante esse 1 ano, os primeiros 6 meses eu não tinha bolsa, mas eu frequentemente fazia o meu projeto. Tinha as reuniões, acho que eram semanais com o professor, e a gente ia discutindo, e era um pouco difícil, porque eu tinha que ler bastante coisa de livro, e na época eu não entendia muito bem inglês, tinha bastante dificuldade com isso, tanto que o primeiro trabalho que eu escrevi, né, o resumo que tinha que enviar tinha que ser em inglês, então foi um pouco difícil para mim. Essa foi uma das primeiras coisas que eu tive dificuldade logo de cara, assim, não na graduação, mas com mais em relação à iniciação científica, que hoje, felizmente, não é mais um problema para mim. Mas essa iniciação científica, por mais que esse projeto não tenha sido na área de engenharia de materiais ou na parte de ciência, né, e engenharia, foi muito importante para mim porque mostrou exatamente aquilo que eu queria ver, o que era ir para a área acadêmica, né? Pelo menos foi aquele teaser, sabe? De você olhar e ter mais ou menos noção de que aquilo que você está fazendo é exatamente aquilo que você quer ou espera. E quando eu fui para apresentar o meu projeto, eu percebi que não, foi muito legal apresentar, mas que eu queria fazer na área de engenharia. E eu lembro que eu cheguei a comentar com esse professor, eu falei, olha, professor, quando terminar minha bolsa, eu quero continuar fazendo iniciação científica, mas eu quero ir para minha área. No fim, acabou que eu transferi para a UFSCar. Como eu já tinha feito 1 ano de iniciação científica, no meu primeiro semestre eu acabei não correndo atrás de nada disso, mas eu acabei querendo iniciar a iniciação científica no segundo semestre. E aí foi onde eu pensei, bom, eu tenho que ir atrás de alguém que trabalha com a área que eu tenho interesse. E nisso, eu enviei uma mensagem por e-mail para um professor, que é o professor Bolfarini. Inclusive ele participou do documentário que eu gravei, que em algum momento aqui ele vai sair. Então é um documentário que fala sobre a disciplina de função. E eu lembro que eu mandei um e-mail para ele, e um colega meu aí, o Bruno, que inclusive tá aí eu entrevistei ele, eu vou deixar a entrevista dele aqui. Ele falou assim para mim, ó, cara, legal você mandar e-mail para ele, mas ele não vai responder não. E eu lembro que isso era tipo uma terça-feira à tarde, e aí eu falei, não, mesmo que ele não responda, eu vou na sala dele, decidido. E aí eu lembro que quarta-feira de manhã, acordei um pouco mais cedo, passando um café, o professor respondeu meu e-mail, perguntou algumas coisas, mandei um e-mail de novo, ele respondeu, ele falou assim, ó, você quer saber como é que é? Então vem, vai ter uma reunião da pós aí, 9 horas, e aí? Aí eu fui, cheguei lá, tal, participei da reunião, assim, como ouvinte, e aí depois ele falou assim, ó, o Vinícius aí quer fazer iniciação científica, tal, e aí tinha lá, hoje, que são professores do departamento, né, o meu orientador tinha acabado de se tornar professor, isso foi em outubro de 2016, e tinha outros colegas ali que hoje são professores também no departamento, mas estavam no mestrado, no doutorado, e aí eles eu fiquei meio que assim, acompanhando um ou outro, o professor Otani, eu acompanhei ele em alguns experimentos do mestrado dele, foi bem legal, mas aí tipo assim, eu fiquei meio, sabe, igual o cachorro sem dono. E aí um dia eu encontrei meu que seria o meu futuro orientador, ele tava na frente do departamento esperando alguém, e aí eu fui conversar com ele falou, faz assim, passa lá na minha sala depois pra gente pensar num projeto pra você. E aí depois de um tempo, né, eu fui lá conversar com ele, a gente conversou, tudo, ele me mostrou o laboratório onde eu faço doutorado hoje. Aí a gente tava voltando, andando lá pela UFSCar, passando em frente ao observatório, e aí eu lembro que ele me falou assim, ó, tem 2 propostas. A primeira é você trabalhar com aços alto boro, ou você trabalhar com ligas de alta entropia para armazenamento de hidrogênio. Qual você quer? E a gente tinha acabado de sair do laboratório, de hidrogênio. Aí eu falei, hidrogênio, né, velho? E aí foi onde começou a minha iniciação científica de fato. Então, até o final do ano eu acompanhei ele com umas coisas do pós-doc dele, mas aí em 2017 eu fui pro laboratório mesmo, começar a minha iniciação científica na área de engenharia de materiais. Mas eu lembro que foi muito engraçado porque algum tempo depois meu próprio orientador falou assim, olha, quem me indicou você foi o Bruno. Então ele falou assim, ó, o menino é gente boa, tá, dedicado, tal. E aí por isso que ele me convidou para ir na sala dele falar sobre um projeto. Então eu lembro que principalmente quando eu consegui essa iniciação científica, mesmo que eu fiquei 1 ano sem bolsa também, foi algo muito importante para mim, porque
porque realmente foram as experiências lá no começo, né, em Londrina até, que me mostraram que eu realmente queria continuar nessa área e que fazer iniciação científica era algo que eu tinha muito interesse mesmo. E a mesma primeira experiência tendo sido na área de ensino e trabalhar com cálculo e tal, a forma como que isso aconteceu, né, todas as experiências que eu tive, eu apresentei 2 trabalhos em 2015, um em São Bernardo e outro que foi da iniciação científica mesmo, né, da universidade, mas isso me mostrou que eram coisas que eu realmente tinha interesse, que aquilo que eu falava lá atrás de seguir uma carreira acadêmica realmente estava fazendo sentido. E aí, num segundo momento, consegui uma outra iniciação científica na área que eu realmente queria estudar, né, de engenharia de materiais, não necessariamente hidrogênio, nem sabia disso aí, realmente confirmou tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu acreditava. Então, assim, são experiências muito importantes. Eu lembro que um professor na graduação falou que o orientador tem um papel fundamental na formação dos seus alunos, né, e que ele, quando ele seguiu a área de cerâmicas porque ele saiu batendo na porta de todos os professores. O que atendeu ele era da área de cerâmica. E aí um técnico lá do laboratório de cerâmica falou pra ele, esse professor aí é muito bom, tal, pode continuar com ele que você tá bem. E aí o cara fez pós-graduação, virou professor do DEMA, se aposentou na área de cerâmicas. Então, assim, eu não teria continuado nessa área, na área acadêmica específica, se o meu primeiro orientador lá atrás tivesse sido ruim. Se ele não tivesse me orientado direito, ou se a minha experiência como contexto geral tivesse sido ruim. Então isso tem um impacto muito grande para onde a gente segue, né? Então as pessoas que estão ali perto da gente, principalmente as pessoas que dão algumas oportunidades pra gente. Então, assim, de certa forma, é agradecer essas pessoas aí, esses professores, todos eles no caso, né? Não só os que me orientaram, mas todos que meio que indiretamente ou diretamente tiveram alguma ligação com a experiência que eu tenho hoje e com o profissional que eu sou. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir esse canal, se inscrever e ativar o sininho para você receber notificação. E se você quiser saber um pouco mais sobre por que os materiais são duros, vou deixar esse vídeo aqui. Se você não sabe o que é engenharia de materiais, vou deixar esse outro vídeo aqui para você assistir. Até mais!